fazer algumas perguntas, Uhum. curiosidade minha também. Primeiro, queria trazer só um pouquinho assim a parte da relação com as Nações Unidas. Queria que você me falasse um pouco assim, como que é esse trabalho, essa interação lá, né, na sua experiência especificamente, as contribuições, enfim, as trocas, se complementa, como é que é. E, e eu queria também saber, assim, você esteve envolvida nessa, quando você contou essa experiência do pessoal que veio da situação de guerra, você também participa dessa questão de dar esse apoio psicológico no sentido assim, de ver as demandas, ver quem vai dar o apoio e tal. Você também era responsável por isso também, né? Por essa parte de dar esse apoio. Não você, óbvio, não seria você a dar um apoio psicológico, mas coordenar esse suporte, vamos dizer assim. Agora, as É, duas perguntinhas, depois eu faço. certo. A primeira, a gente tem essa parte, né, do trabalho igual, tipo, uma outra organização. Então, eu trabalhava, por exemplo, de segunda a sexta, de 8 às 5, fins de semana, se necessário, feriados, se necessário. Depois desse período de trabalho, as outras organizações lá no Sudão do Sul, assim, as maiores, né? Todo o grupo da ONU, Save the Children, ACTED, Red Cross. Então, assim, todos os expatriados, eles meio que vão se conectando. Quando eu cheguei no Sudão do Sul, por exemplo, na primeira semana que eu cheguei, eu fiquei sabendo, toda sexta-feira, na casa da Cruz Vermelha, eles tinham várias casas, e em uma das casas eles faziam uma festa com um DJ, vendia bebidas, e sempre até a maioria, a gente, dos lugares, a gente tem curfew. No Sudão do Sul, no caso em Juba, meu curfew, o máximo era 10 horas, mas assim, esse curfew vai mudando. Então, onde estava localizado a casa da Cruz Vermelha, meu curfew era 9 horas. Então, assim, 8h45 eu tinha que ligar para o motorista e falar: eu quero um carro e eu estou voltando para casa, porque 9 horas eu tenho que estar em casa. Então, assim, nessa festa, você já vai conhecendo outras pessoas. Você vê que todo mundo ali não é de lá, todo mundo está trabalhando lá. Então, às vezes tinha festa, inclusive, um parêntese, eram as melhores, eram as festas da ONU. Então, tinha a festa da Unicef, tinha a festa do WFP, tinham várias festas que iam acontecendo. Às vezes também tinha outras maneiras de conhecer, porque às vezes a pessoa fala, eu não gosto, eu mesma, eu sou uma pessoa que eu adoro conhecer pessoas, então eu falava assim, eu não bebo, mas eu vou para essas festas porque eu quero conhecer pessoas, quero saber por que as pessoas estão aqui, de onde elas são. Então eu ia para todas as festas, todas as sexta-feira eu ia, porque era um happy hour, começava às 5h30, 9 horas acabava. Então as festas são todas, não tinha nada de madrugada pela questão do risco do país. E aí você começa a fazer contatos. Então, assim, tenho muitos contatos do pessoal que trabalha na Unicef, tem alguns brasileiros lá, de outras organizações, como Save the Children, como a Cruz Vermelha. Geralmente tem também grupos de esportes. Eu nunca tinha jogado frisbee, então, lá, todo sábado pela manhã, tinha um grupo de frisbee. Eu jogava todo sábado de manhã, às vezes eu ia só para encontrar com as pessoas, a gente depois saía para tomar café. Tem grupo de vôlei, de várias coisas. Então, sempre tem esses encontros. E tem outras organizações que estão lá também, algumas organizações menores. Tem também os consulados, né? No caso lá do Sudão do Sul, tinha um consulado, por exemplo, a embaixada da União Europeia, que tinham vários países, e tinha a embaixada dos Estados Unidos e Canadá, que eles também tinham sempre esses encontros. Chamava de festa, mas eram encontros com músicas e era onde as pessoas se encontravam, era onde as pessoas assim trocavam, né, contatos, porque você vai conhecer pessoas de todos os tipos, de todos os países, e aí você vai vendo quais são as pessoas que você quer manter mais contato ou não. Eu conheci muita gente da Acted, era uma organização que eu nunca tinha ouvido falar no Brasil,
E hoje, assim, eu conheço muita gente de lá, então você volta com outros conhecimentos, né? Que, tipo, não, até então eu achava assim, tem o MSF, a Cruz Vermelha e a ONU. Mas não, você vê que tem muitas organizações, muitas, muitas organizações. E cada uma na sua área. Acho que qual foi a outra pergunta É, que você tinha feito? Eu acho que uma primeira era sobre as organizações, né? e Sobre o apoio, né? O apoio. Então, você também tinha essa responsabilidade de coordenar esse suporte, né? uhum, Não sei se tem uma é. equipe de psicólogos, não sei como é que É. funciona. Então, não, lá no nosso. Isso era até assim, é uma coisa que eu sempre falo, que a pessoa que faz terapia, né, no Brasil, eu acho que se você for para uma missão, continua com sua terapia. O MSF, inclusive, o seguro reembolsa. Eu acho que é muito importante. Por exemplo, eu, durante toda a pandemia, uma situação nova, eu decidi começar a fazer terapia, adorei, e fiz durante todo o processo. Quando chegou lá, eu não fiz mais, e eu senti realmente falta. Eu acho que é importante fazer. E lá na missão, não tem um psicólogo presente para a gente, que eu acho até que deveria ter em todas as organizações, não tem. Mas tem os canais, por exemplo, o MSF oferece um suporte que fica 24 horas, mas a pessoa está baseada, no meu caso, era em Amsterdã. E para essas pessoas que estão, por exemplo, esse caso que foram as pessoas que foram evacuadas do Sudão para o Sudão do Sul, foi um psicólogo, né, porque era uma situação de evacuação urgente, foi o psicólogo, saiu de Amsterdã e foi encontrar todos eles. Mas na missão a gente não tem. Então, minha recomendação é que você continue fazendo sua terapia, né? Às vezes vai precisar ajustar o horário, mas é muito importante mesmo você continuar fazendo. Eles reembolsam, tem todas as regras lá, mas reembolsam super bem, assim, de dar essa oportunidade para você continuar, porque muda muito, gente, muda muito. Você chega em um lugar com pessoas de costumes diferentes, né? Então, assim, às vezes é um choque algumas coisas que você vai ver. Tem alguns países, por exemplo, que os homens são muito machistas. Então, isso é uma coisa que você não vai lutar contra, porque você está lá trabalhando. Você também vai ter que saber, né, ter maturidade para você evitar certas coisas. Uma coisa que me chamou muito a atenção, eu não sofri nenhum tipo de preconceito, não tive nenhum problema, mas uma coisa que me chamou a atenção é que, tipo, as pessoas na África, principalmente as pessoas que trabalhavam comigo, o staff nacional, eles não falam sobre racismo. E para mim isso foi um choque, porque aqui no Brasil a gente está falando muito sobre diversidade, né? A gente, tipo, isso é uma coisa que a gente está o tempo todo lutando contra as situações de qualquer tipo de discriminação. E lá eles não falam, o staff nacional, que às vezes eu perguntava mesmo, vocês acham que tem alguma situação? Por exemplo, a pessoa que trabalhava comigo, ele falava assim para mim, Luíse, você veio cheia de ideias, mas daqui a um tempo você vai embora e aí chega outra pessoa e vai dizer, eu quero dessa maneira. E eu falava assim, não, mas eu não vou impor nada para você. O que eu estou sugerindo aqui é que seja bom, principalmente para vocês, porque vocês, eu sei que vocês vão continuar aqui, né? Eu vou voltar para o Brasil, vou para outra missão. Então, nem todo mundo tem essa coisa, essa paciência, essa empatia, né, de entender o outro. Então, eu sempre perguntava, assim, eles não, é uma coisa que não fala, até com nossos colegas, tinha muita gente do Quênia, muita gente de Serra Leoa, a gente conversava assim, mas quando eu tentava falar mais, aprofundar mais, tipo, será que isso é uma questão de racismo? Eles não falam. E eu fui conversar com. Eu tenho uma amiga que é professora de universidade nos Estados Unidos e ela disse para mim, assim, Luiz, isso é uma coisa muito discutida, inclusive aqui nas universidades americanas, porque temos muitos professores que vêm da África, e eu acho que eles não falam exatamente porque eles pensam assim, vocês estão com uma vida muito melhor do que a das pessoas da África. Imagine se as pessoas da África ainda reclamarem do racismo, né, em organizações ou onde for, eles vão perder muito mais.
Mas, assim, eu nunca, não vi nenhuma situação de racismo lá dentro do MSF. O MSF tem uma política muito forte contra qualquer tipo de discriminação, mas é uma coisa que a gente tem que estar bem atenta também, né? Principalmente em alguns países, a questão das mulheres. Eu fui chamada para a minha segunda missão no Iêmen e eu recusei, porque não é um lugar que eu quero ir, né? Eu acho que assim, isso também é uma coisa muito importante. É a gente saber onde a gente quer estar, né? Claro que a gente não vai poder escolher sempre, mas eu não queria, não quero, né? Afeganistão e Iêmen, para mim, são dois países que eu não quero ir. E por N questões. Uma das grandes questões é que, tipo, o jeito de tratar as mulheres. Então, acho que eu não quero vivenciar esse tipo de coisa, sabe? E eu decidi, eu falei não para eles, e agora eu estou esperando a minha segunda missão. Eu não estava desesperada, porque às vezes a pessoa precisa muito ir para outra missão, né? Então, mas assim, eu, graças a Deus, deu para me organizei para estar aqui por um tempo. Então, eu falei, não, eu prefiro aguardar, nem que demore mais, mas eu prefiro ir para outros países. Principalmente, eu quero muito continuar indo para os países da África. Até fora da África, eu estou muito animada assim, se eu receber uma proposta para ir para Bangladesh, que eu conheço as pessoas, mas Iêmen e Afeganistão eu não iria. E agora também Gaza, que era uma das missões que uma amiga minha que foi falava muito bem assim, é tranquilo, tipo tranquila, né? Dá para você morar bem, dá para você ir para alguns lugares. Hoje em dia o cenário mudou, então nesses 3 lugares eu não vou. Isso é uma decisão particular minha e o MSF super respeita, sabe? Então isso é bom a gente ter também essa noção até onde a gente quer ir, né? É, por exemplo, eu conheço pessoas que já tiveram no Afeganistão, não foram nem em trabalho humanitário, eles foram pelo exército americano, e eles falaram, Luiz, foi uma experiência de vida que, tipo assim, eu carrego traumas até hoje, isso já tem 30 anos. Eu não quero esse tipo de experiência. Então, eu prefiro, quero muito, muito, muito ir para outro país da África. Legal. Eu acho assim, eu acho que é importante a gente ressaltar mesmo essas questões, porque assim, às vezes a gente tem esse sonho, né? Eu quero trabalhar, fazer um trabalho humanitário, eu quero sair do Brasil. Mas é importante a gente manter o pé no chão, né? E assim, a gente tem que ter essa flexibilidade e saber que às vezes você vai passar por situações de muita dificuldade mesmo, né? De escassez. Você falou lá, às vezes assim, uma amiga minha foi trabalhar como voluntária da ONU na Guiné-Bissau, não era situação de guerra, mas não tinha água, não existia água assim na torneira, né? Ela tinha que ir Uhum, buscar água lá na época que ela foi. Então, assim, a pessoa está disposta a passar por isso, né? uhum, E aí entra outras questões mais sérias, claro. Então, com certeza é uma experiência de vida incrível. Eu acho que o que eu acho muito interessante no MSF, nesse caso, é o fato de serem essas missões mais curtas mesmo, porque às vezes é isso, né? Você também não está a fim de ficar eternamente no lugar, mas você uhum, quer viver essa experiência, né? Então, acho que é bem interessante. Então, no caso agora, você quer ir de novo, e às vezes você não quer ficar tanto tempo fora, mas você tem essa oportunidade de ficar um ano, ou talvez menos. Na ONU, que eu saiba, assim, o que que acontece, né? É, que eu saiba, até onde eu sei, não tem missões assim tão curtas, né? Às vezes, geralmente é no mínimo, no caso de voluntários da ONU, os contratos são de um ano, podendo ser renovado por mais um ano, né? E o que eu sei, assim, que geralmente os funcionários, especialmente depende de onde você vem, mas as pessoas não ficam muito tempo mesmo nesses países. Elas vão porque é uma oportunidade de você crescer na sua carreira, especialmente quem quer começar uma carreira internacional na ONU. Como não é todo mundo que aceita, então tem pessoas que vão, aceitam, mas ficam um ano, dois, e depois já vão tentar o vaga em outro lugar, né? uhum.
por tanto tempo. E o que a ONU dá, você falou que eles tinham direito a 3 dias por mês na capital, né? Três dias A cada 6 semanas. a cada 6 semanas, e Isso. 15 dias a cada 3 meses de trabalho. É. Então, lá eles davam tipo uma semana, a cada 3 meses davam, acho que é uma viagem mesmo, você foi para outro país, Uhum. para ficar num hotel, para É, a pessoa desopilar, descansar. E porque, enfim, né, não é fácil para quem já é do país, mas quem às vezes vem de fora. Acho que a gente tem que ser muito cuidadoso com as pessoas locais, né, justamente para não. Como é que eu posso dizer? Eu vou dar um exemplo meu do Brasil, mas que eu via que era uma situação meio delicada. Eu trabalhei na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, na Duque de Caxias, num centro especializado da OPAS. Tinha muito funcionário local. E aí tinha os que não eram locais, né, que tinham um contrato diferenciado, e tinha os internacionais. E aí é uma região mais complicada, né? É uma região de mais pobreza, de mais violência e tal. Mas assim, gente, as pessoas moravam ali e estavam lá trabalhando com a gente. Então, às vezes tinha situações assim de que não eram de lá, de fazer assim um drama tão grande em relação à violência. Eu entendo por um lado que para a gente não estava tão acostumado, mas a gente tem que ter cuidado, né? Porque uhum, como a forma que você vai falar sobre isso com as pessoas que são dali, que já vivem essa realidade todo dia, né? Que não é uma realidade fácil, mas assim, o fato de ser de fora, você tem que tomar cuidado, né? é, Uma das coisas que eu achei bem legal da sua fala e de quando a gente conversou pela primeira vez foi o cuidado que você teve com os funcionários locais, né? Que já estão lá há tanto tempo, moram ali no país, uhum, então isso é muito importante mesmo, é. muito tem que ter esse cuidado. Tem uma Alguém tem pergunta, pergunta, é, gente? tem uma pergunta aqui da Geórgia sobre o limite de idade. Eu acredito, Geórgia, que não tem limite de idade, porque, assim, inclusive agora eu tenho visto muitas pessoas que se aposentaram no Brasil e estão partindo para missões. Teve uma senhora que embarcou tem pouco tempo para Moçambique e ela me disse isso, que ela acabou de se aposentar e aí, tipo, os filhos estão na faculdade, então ela queria uma nova oportunidade, né, assim, de fazer um trabalho na área que ela já tem conhecimento. E aí ela começou tá indo para a primeira missão com o MSF. Lá também eu conheci muitos médicos já aposentados que iam para a missão, geralmente, como a Carla falou, né? No MSF as missões são mais curtas. Então, para a área de cirurgião e anestesista, geralmente são 3 meses, porque eles estão 24 horas. Mas as outras áreas têm de 6 a 12 meses. E você sempre pode renovar. E se você não gostar, isso foi uma coisa também assim, que eu senti muita segurança do MSF, que eles falaram assim para mim o tempo todo: se você não gostar, você volta para o seu país. Não vai ficar ninguém obrigado lá. Eles não estão nem aí que tipo a passagem foi cara. Inclusive uma coisa que virou assim, todo mundo falava, né, quando chegou eu e a Maíra, a gente chegou praticamente juntas. E uma médica que tinha ido antes da Maíra, ela ficou 2 dias só no Sudão do Sul. Então, eles ficaram assim: ah, será que você vai ficar? Porque a outra pessoa brasileira que veio só ficou 2 dias. Eu imagino, né? Todo mundo falava isso assim, brincando. Mas eu falava, gente, eu não acho que isso é um problema da pessoa. Eu acho que teve todo um problema no processo, porque eu imagino que a pessoa que foi para outro país, né? E, assim, aceitou a missão, deve ter saído do trabalho, se planejou em ficar 6 meses fora do Brasil, eu imagino que ela foi com uma ideia e que não foi explicado durante o processo seletivo, né? É, inclusive, hoje em dia, a Gabriela estava aqui, eu faço muita questão de falar com as pessoas que estão indo em primeira missão, porque eu fui, eu não sabia nada, nada assim. Eu não sabia qual era o tipo de casa que eu ia morar. Quando eu cheguei lá, eu fiquei encantada e assustada, porque assim, eu poderia ter levado bem menos coisa do que eu levei. Eu levei uma mala só de produtos de higiene, sendo que lá tinha produtos de higiene dos Estados Unidos,
que aqui no Brasil eu não encontrava, né? Então, assim, todo esse tipo de orientação é muito importante, né? Como você vai, para onde você vai, o tipo de casa que você vai, se for em uma... O MSF, ele sempre dá uma caixa de metal, tipo aquelas de navio, assim, que é para você guardar suas coisas de valor. Então, mesmo você estando em projeto ou você estando em uma casa na capital, você sempre tem isso para guardar seus objetos de valor. Mas eu não precisaria ter levado essa mala extra. Muitas roupas que eu levei, eu não precisaria. É importante também a gente falar isso, que de repente, dependendo de onde você vai, tem as roupas específicas. Por exemplo, um amigo meu falou assim: ah, Luiz, se você for para o Paquistão, você não vai trazer nenhuma roupa sua, você vai ter que chegar no aeroporto, eles vão te dar um pano, né, para você cobrir o seu cabelo, e você vai ter que ir em uma loja que eles vão te levar para você comprar roupa, porque realmente eu não tenho nenhuma bata que seja igual a um vestido. Eu teria que usar uma calça jeans e um vestido por cima. Ele disse, com certeza você teria que fazer isso, porque suas roupas dá para usar na África, porque você, tipo, vem de um lugar que é muito calor, então, e na África não tinha nenhuma restrição, mas lá no Paquistão não. O Felipe perguntou se eu ganhava em dólar, real ou na moeda local. O pagamento do MSF é em euro, mas eles convertem logo para dólar. Então, assim, o contrato lhe diz em euro, mas quando vai para sua conta é em dólar. Bem, assim, é uma coisa mais confusa, assim. Mas eu sempre fiz minha conta em dólar. Então, lá no projeto, por exemplo, às vezes eu queria sacar dinheiro do meu salário, né? Que o salário vai para uma conta que você escolhe. Pode ser uma conta no Brasil, né? Geralmente eles te pedem a conta do Brasil. E eu escolhi minha conta do Brasil, só que eu fui em novembro, então eu recebi o salário de novembro e de dezembro. Quando chegou para o imposto de renda, porque você tem que declarar cada mês, eu estava pagando muito de taxa. E aí, uma forma que eu achei de não pagar taxa foi abrir uma conta lá no Sudão do Sul. Aí eu perguntei para o pessoal de finanças, eles falaram: não, você pode abrir, é seguro, abre uma conta em dólar. Não abri uma conta na moeda deles, tinha essa opção. Então, eu abri uma conta em dólar lá no Sudão do Sul. E quando eu voltei, antes de voltar, né, no último dia, eu fui no banco e saquei todo esse dinheiro e trouxe comigo. É um risco, mas eu não paguei taxa e não tive nenhum problema, porque tem o valor máximo para sair do país com dinheiro. Tem gente que é o que até eu pretendo fazer para minha segunda missão, que é usar o cartão do Wise, porque aí você não precisa pagar a conta, pagar o imposto, né? E não precisa declarar. Então, assim, eu pretendo, na minha segunda missão, usar minha conta do Wise. Tem muita gente que fez isso e disse, ah, é a melhor opção porque você não paga imposto. Porque o imposto é muito caro, foi muito caro, assim, Mas a tipo... conta do Wise é do Brasil, não? É fora. Não, o Wise é aquele cartão internacional, né? E aí, Uhum. se eu deixo lá, eu não declaro. Então, eu tenho Ah, não, o amigos... problema todo é quando vai para uma conta no Brasil. Se for O conta do meu Brasil, O meu ia para minha conta do Banco do Brasil, né? E aí ficava lá como remessa internacional e eu transferia para minha conta, poupança, mas tem que fica declarar, tarde. e tem que declarar uma coisa assim que algumas pessoas não sabem, é que esse Hum. valor você tem que emitir a guia para pagar o imposto mensal, porque se você deixa para fazer isso no final do mês, no final do contrato, você pode pagar uma multa. Hum. Então, eu ainda tinha isso. Cada mês eu tinha que gerar um carnê, que eles chamam carnê-leão. Eu gerava esse carnê e pagava, mas eu só fiz isso por 2 meses porque era muita taxa. Era muito alto o valor. Deixa eu te fazer mais uma pergunta. Você falou assim que você pode falar esses países assim eu não vou, mas você pode falar assim, não sei, eu nunca me candidatei. Uhum. Vamos dizer lá na ficha, você pode escolher os países que você quer? Não, e a gente não escolhe os países que quer. Tipo assim, eu acho que tem gente talvez até que escolhe, mas eu deixei em aberto, principalmente para a primeira missão. É bom você deixar em aberto, né? Porque assim, eu imaginava o seguinte: deixa eles mandarem as opções, e aí é melhor eu dizer não do que eu chegar antes e colocar lá, ai, não quero ir para esse país e esse país, porque isso acaba que tira muitas opções. É, o que eu fiz foi o seguinte: na primeira missão eu não disse nada, 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 nada de onde eu tinha
tinha preferência, mas eu já sabia, na minha cabeça, já estava decidido que eu não iria para o Afeganistão e Iêmen. Aí, quando eles me mandaram a primeira opção, que não funcionou, tipo assim, eu olhei e falei, eu não vou, mas também ainda não sei se quero responder logo, porque era a primeira opção. Foi no Afeganistão, e logo depois eles mandaram para mim, Luiz, essa opção não funciona para você. Aí depois eles mandaram a outra opção, que foi a que funcionou no Sudão do Sul. Eu, ok, aceito. Você pode dizer aceita ou não aceita. Depois que eu voltei da segunda missão, a gente tem uma avaliação. Então, eu voltei com minha avaliação, que você tem que trazer do país com você para compartilhar com o pessoal daqui do Brasil. Eles não compartilham entre eles, você tem que trazer essa avaliação. Eu trouxe minha avaliação, e aí tem o Career Manager, né, que é a pessoa do RH aqui. Aí eu cheguei para essa pessoa do RH e falei assim: olha, fiz minha primeira missão, foi maravilhosa, quero continuar fazendo, mas você nem precisa me mandar opções no Iêmen e no Afeganistão. Tanto que quando ele mandou essa minha opção para o Iêmen, agora ele falou assim: eu sei que não está na sua lista de lugares que você quer ir, mas tem essa opção que é boa. E eu falei: não, eu não vou. Então tem isso, sabe? Você pode ir conversando. A Tina falou aqui que foi aprovada há pouco tempo, né? Está aguardando a primeira missão. Dei uma pesquisada sobre isso e, na teoria, mesmo o dinheiro estando em uma conta europeia do WISE, teria que declarar. Eu, assim, Tina, todas as minhas amigas que foram, que tá o dinheiro no WISE, elas não fizeram declaração. Agora, eu achei, para mim, assim, a melhor opção, mais segura, foi essa questão de eu receber no país e trazer comigo. Se o país tiver a opção de você tirar o dinheiro em dólar, não é interessante você fazer na moeda do país, né? Que aí você pode perder a inflação também em cada país, depende muito. Mas eu acho que no Wise, a gente pode falar assim no WhatsApp, mas eu acho que no Wise não precisa, porque a conta está fora do país, né? Mas eu posso pesquisar também. Eu tenho uma amiga que já fez várias missões, ela tem um cartão tipo Wise, não é Wise, e ela não declara. Tem mais uma pergunta aqui E mais da uma Luana. pergunta aqui obrigada sobre o perfil de candidato que busca pensando em pessoas formadas em relações internacionais. Essa questão é interessante, Luana. Eu não sabia nada, me sentia assim bem ignorante, que eu não sabia nada sobre a posição de advocacy. E é uma posição que tem muito, mas muito trabalho, né? E não é só no MSF, não. Se você entrar, tem um site, não sei se Carla conhece, né? O Impact Pool, né? Não, esse site é muito interessante, gente. Uma amiga minha que faz missão há muito tempo, eu não sei se é .com ou .org, mas Impact Pool, se você jogar aí, é um site que tem todas as posições de organizações no mundo. E é super forte, assim, eu nunca tinha ouvido falar aqui no Brasil, mas no meio humanitário é muito forte. Então, se você entrar lá nesse site de Impact Pool, tem muitas vagas para Isso advocacy. que é, que eu vejo vários também, né? Então, É, eu, é, eu já acompanho isso também. tem muita gente lá, inclusive já foram brasileiras, né, do MSF, que são formadas em relações internacionais, para trabalhar com advocacy lá onde eu estava. É uma área que você pode pesquisar bastante, porque pelo que eu entendi, né, a área de advocacy é exatamente essa área que vai estar ali trabalhando com a comunidade e a organização. Então, são os interesses da comunidade e os interesses da organização para ver o que é possível fazer, como está sendo feito o trabalho na comunidade, no projeto. Eu sugeriria, Luana, você assim dar uma pesquisada também, entrar no site do MSF, Uhum, você ver quais são os tipos de projetos que eles realizam em cada país, em cada região, porque assim, enfim, né, quem faz relações internacionais tem um perfil muito amplo. E aí você pode direcionar a sua carreira para uma área que você curta mais. Então tem essa do advocacy, você pode fazer gestão de projetos e aí você pode atuar em vários projetos diferentes, né? Assim, não sei especificamente na MSF, mas no geral nas outras organizações, e aí você pode também direcionar as temáticas, você quer trabalhar com gênero, com, uhum. enfim, com infância.
várias coisas, né? Então, assim, pensar um pouco nas coisas que você gosta, talvez se você tiver organizações que você tem mais interesse, pesquisar mais sobre essas organizações, quais são os projetos, que aí você também consegue direcionar melhor a sua carreira para isso, né? Aqui, Eu via. gente, eu vou precisar ir. Queria saber se mais alguém tem mais pergunta. Me programei para a gente ficar aqui uns 40, 1h15, mais ou menos. E aí eu queria saber se alguém tem mais pergunta. Gente, obrigada. Gostaria de agradecer aqui a todos. Muito obrigada, Carla. Eu estou à disposição. Esse é meu número de WhatsApp, meu e-mail, também estou lá no LinkedIn. Então, qualquer dúvida que vocês tenham, que eu possa ajudar, é isso. O primeiro contato com o MSF geralmente é pelo site mesmo, né? Aí depois que passa lá no site, na triagem deles, é a Bruna, que é a pessoa do RH Internacional, que vai fazer a seleção. E qualquer outra dúvida assim que a gente que vocês precisem também sobre essa coisa do trabalho humanitário. Eu estou entrando agora, eu tenho visto também muita gente falando sobre os voluntários da ONU, né? Conheci muita gente lá, eu achei super interessante também, tenho dado bastante uma olhada nisso. É, a ONU tem um dos centros, né, do headquarters dele, eu fui visitar, é no Quênia, e assim, Legal. é interessantíssimo ver assim a imensidão do trabalho deles lá na África. Tem também uma organização que é pequena, mas assim para quem quer só fazer um trabalho voluntário, que é o Rai África, que foi criado por brasileira, que eu visitei também lá em Nairobi, que é muito lindo o trabalho deles. E eu estou por aqui, né? Então, assim, só mandar mensagem que a gente vai trocando as ideias. Muito obrigada. Obrigada, Luiz. Obrigada pela sua disponibilidade, tá? E que a sua experiência e suas informações possam contribuir para que outras pessoas também possam ter essa oportunidade e ter uma experiência maravilhosa também, para causar um impacto positivo na vida de outras pessoas, né? Com certeza, com certeza. Obrigada, gente. Boa tarde, viu? Obrigada, boa tarde.